boa noite. Vamos dar início à nossa live. Hoje a temática é sobre segurança jurídica. Então a gente tem bastante assunto para falar, bastante pergunta das pessoas. Uma coisa que, quando a gente estava esperando você entrar, você estava falando, é que eu não sei se é comum dos homens, dos pais, terem essas dúvidas, mas no caso da minha família, foi aqui, quem mais se preocupou com isso foi eu, no nosso início. Eu não me preocupava muito com a questão metodológica, não me preocupava muito com a questão dos resultados acadêmicos em si, mas é só aquela questão, né, a nossa cultura que a gente faz, e eu vou ser preso, e eu vou perder a guarda dos meus filhos e tal. Então, esse medo, né, que a gente tem, que, sendo sincero, é normal, né, pela nossa cultura, pelo ambiente que a gente vive, é normal esse tipo de questionamento. E eu lembro que foi bastante... eu tinha bastante dúvidas, né, no meu início dessa caminhada, tá? Então, antes da gente começar as perguntas e os temas em si, eu queria falar um pouquinho só sobre o que é o Educar. Nós somos um grupo de famílias cristãs que praticam o homeschooling, a educação domiciliar aqui na Paraíba. Não somos o único movimento de famílias homeschooling da Paraíba, somos um dos movimentos, somos um movimento cristão, mas isso não quer dizer que o movimento da educação domiciliar no Brasil ele é apenas cristão. Existe a maioria de pessoas que estão fazendo, são pessoas cristãs, porque a maioria da população brasileira é considerada cristã. Então ela segue esse padrão, né? E geralmente os motivos dos pais para escolherem a educação domiciliar são variados. Dentre os cristãos tem a questão da doutrinação, tem a questão da preocupação do ensino, da cosmovisão, né? A preocupação também da socialização, o tipo de socialização que acontece, o problema da educação brasileira em relação a resultados, em relação à alfabetização. Então, nós temos muitos motivos e razões para que os pais escolham a educação domiciliar, que eu resumi, assim, eu não falei todos agora, mas são preocupações sinceras, né? O contexto brasileiro de educação domiciliar é um contexto complexo por causa das diferenças sociais das pessoas. Então, não é que todas as pessoas que quiserem podem fazer educação domiciliar, no nível de que as pessoas que normalmente escolhem são pessoas que, de certa forma, têm condição de dar uma educação para os filhos, de ler, de buscar essas fontes. Então, eu não estou dizendo que a educação domiciliar é necessariamente elitista, mas é uma situação complexa no Brasil, social, que envolve muitas coisas. Não é só uma questão jurídica. A questão jurídica, a questão das leis, é uma parte que a gente se preocupa, mas a questão metodológica é outra parte, a questão social, né? O poder aquisitivo das pessoas. Então, tem muitos fatores envolvidos para a educação domiciliar no Brasil, que nós precisamos realmente considerar. E a luta das famílias homeschoolers não é que todas as pessoas façam a educação domiciliar. A luta das famílias é que as pessoas escolham fazer, né? Eu gosto muito de uma frase do Rick Dias, que ele diz assim: quando a educação domiciliar for regulamentada no Brasil, os pais que colocam os filhos na escola, eles vão ser livres. Eles serão livres porque eles estão colocando os filhos na escola porque eles querem colocar. E eles não estão presos a um status quo, aí, uma situação que todos têm que fazer, né? Então, essa pequena introdução para a gente começar, certo? Eu queria, Edmilson, por favor, fala um pouquinho de quem você é, para que as pessoas entendam de onde está vindo essas informações jurídicas, né? Para que as pessoas saibam quem você é, diante do Educar, diante como profissão também, como pai. Né? Você pode falar da sua família também, mas para as pessoas entenderem de onde vêm essas informações jurídicas e se sentir mais confortáveis, né, ouvindo você falar. Quem não viu a nossa divulgação, que na divulgação a gente fala um pouquinho sobre você, né? Mas, também, já te dando a palavra, né, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre
o cenário legislativo do Brasil, a situação federal, estadual e municipal. Nós somos de João Pessoa, tem pessoas que não são de João Pessoa que estão vendo isso, mas a gente vai falar um pouquinho do cenário de cada um desses, né? E para que a gente entenda melhor. Sim. Queridos, para quem como não pegou o comecinho da live, né? Boa noite. Como o Jorge falou, meu nome é Edmilson, eu sou advogado aqui na Paraíba. Na verdade, a gente atua no Brasil inteiro, nosso escritório, mas aqui na Paraíba, por residir aqui, por ter amigos aqui, eu sou o representante jurídico do Educar PB, né, grupo do qual eu faço parte, eu, minha esposa e meus filhos, também somos pais homeschoolers. Praticamos isso, embora, como eu costumo dizer, em estágio probatório, né? Nossa filha não tem idade escolar, como a gente costuma chamar, mas estamos envolvidos nesse movimento há um certo tempo. E minha trajetória técnica em cima desse assunto é de muita leitura, de muita carga de literatura, né? Mas também de ver em loco o que acontece com algumas famílias, compartilhar com outras pessoas. A gente faz parte do núcleo de advogados envoltos aí na Associação Nacional de Educação Domiciliar. Então a gente está dentro desse contexto todo, né? Eu também já escrevi algumas coisas sobre o assunto, então a gente está dentro dessa experiência toda. E assim, completando esse ponto do currículo, já fazendo uma transição, eu advogo também para escolas. Olha que interessante. Eu advogo para escolas e não há nenhum impedimento para que eu possa defender famílias que queiram fazer educação domiciliar. Isso é um ponto interessante, nós batemos isso na live passada, a gente está numa sequência de lives aqui, eu e o George, enquanto parte do Educar PB, a gente iniciou semana passada, hoje é a segunda live, teremos a terceira na semana que vem, sobre alguns assuntos polêmicos aí. A gente bateu que a educação domiciliar não é uma escola, né? Esse foi um dos pontos que nós questionamos, inclusive se você tiver curiosidade sobre isso, tem no IGTV, lá do Educar PB, você entra e está salvo lá a nossa live da semana passada. Aqui no feed está salvo. E no YouTube também, né, Jorge? Então, pessoal, só que o que acontece? No Brasil, a gente tem a escola registrada. A gente não tem famílias registradas. Isso pode ser o primeiro susto, né, para você que está chegando agora, se achegando ou buscando algum conhecimento na área, de dizer o seguinte: embora sua família não seja registrada para fazer educação domiciliar, não existe pessoa mais habilitada para fazer educação do que você, do que sua família. Esse é um ponto interessante que precisa ser o início da nossa conversa aqui. Por que, Edmilson, está dizendo isso? A gente foi, e o George foi muito feliz na introdução daqui da nossa live, porque a gente foi acostumado, nós todos, temos uma cultura brasileira jurídica que é muito estatista. Nós dependemos de leis, nós dependemos de normas que nos digam se podemos ou não fazer. Quer ver uma coisa? Nessa pandemia, né, todo mundo está em casa, trancado, e você fica até sem saber. E aí, essa hora eu já posso sair de casa ou não? Porque os decretos muitas vezes são omissos. Só que existe uma ideia geral, né? E aí, Jorge, fique muito à vontade para me atrapalhar aqui, para a gente fazer esse bate-bola. Tá? Existe uma ideia geral que a gente só pode fazer algo que está previsto em lei. Quando, na verdade, o que Constituição, tratados internacionais, a nossa cultura jurídica, ela diz textualmente é que você pode fazer qualquer coisa, desde que não vedado em lei. Tá? Então, na nossa vida civil é assim que funciona. Então, transponha esse conceito geral para a educação. Não há uma vedação sequer para que pais eduquem os seus filhos com exclusividade. Logo, você poderia fazê-lo. Não há obstáculo jurídico, legislativo nesse sentido. Qual é o grande problema, então, Edmilson, dessa questão aí? Dizem que o homeschooling é ilegal. A questão é o seguinte, que pela nossa cultura, que não é a que está no texto legal, é uma cultura vivida, oral, de dia a dia, de nós dependermos do Estado
uma autorização dele para fazermos as coisas da nossa vida civil, a gente espera também que venha do Estado essa educação. Considerando, inclusive, que a educação pública no Brasil, ela remonta a algumas décadas passadas. Então, nas últimas 3 ou 4 gerações, nós tivemos a cultura de que a educação pública ela era boa, era a que tinha e era a que era mais eficiente muitas vezes. Então, nós temos esse problema de nos acostumarmos em pensar que a educação é aquela também vinda do Estado, quando, na verdade, a primazia da educação sempre foi, na história do mundo, da família. Edmilson, o que você está falando parece muito bonito, parece até muito poético, mas, afinal, tem lei ou não tem lei? Esse negócio é proibido ou é permitido? Sendo muito claro, gente, de novo, não há lei que vede homeschooling no país. Tanto é que o STF, no julgamento da ação que foi mais paradigma para o assunto, nenhum dos ministros pontuaram que é ilegal. Você tem alguns ministros pontuando, e essa é a discussão hoje, é se o Estado deve obrigatoriamente participar ou não da educação. Qual o percentual da participação do Estado nessa educação? Se ele é muito grande, se ele é exclusivo da família, se ele é família e Estado, ou se ele é Estado e família, como deve ser esse acordo aí. Mas não há proibição para que os pais eduquem seus filhos em casa. E a gente vem, Edmilson, de uma cultura muito forte, assim, né? A gente vem... eu cresci, né, na verdade, com as propagandas do marketing, dizendo que lugar de criança é na escola. Todo mundo fala isso, lugar de criança é na escola. Então, a escola é esse lugar messiânico, é esse lugar de salvação, onde a criança ela vai se tornar um cidadão de verdade por ir à escola, por ser educado. E a gente vê muitas pessoas... olhando para a educação como esse fator mesmo, que quanto mais educado as pessoas forem, mais elas irão ser mais civilizadas, mais elas terão participação ativa na sociedade, mais elas serão mais generosas, mais informadas, né? Essa pluralidade de ideias é importantíssimo. E começa a entrar esses jargões, né, nas pessoas. Então, quando uma pessoa olha para você e que você faz homeschooling, você é o contrário disso. Então, você está maltratando o seu filho, na verdade. Então, você está sendo um cara mau e você está colocando ela no lugar tá privando o seu filho de ser um cidadão por causa das suas convicções religiosas fundamentalistas opressoras. São fanáticos. Então, a gente vem desse contexto todo de pressupostos onde as pessoas pensam. É engraçado que quando as pessoas vêm nos informar sobre o homeschooling, né? As pessoas que estão fora vêm nos informar e vêm nos ensinar sobre o homeschooling nessa perspectiva que eu estou falando, meio irônica, você está entendendo? Mas assim, quando essas pessoas vêm fazer isso, elas vêm com o pressuposto de que elas sabem o que é o melhor para o meu filho. Então, ela sabe que na escola eles têm o melhor tipo de educação, eles têm o melhor índices, e a gente vê os resultados da educação brasileira, os resultados acadêmicos, os resultados sociais e outros fatores. Tá? Então, aqui a gente não quer entrar tanto nas questões acadêmicas da escola, porque a gente vê que o Brasil não está numa boa posição, né? Se falar do fato acadêmico da escola brasileira. Então, esse monte de pressuposto que a gente carrega, ele vem baseado de um Estado grande, de que o Estado é que tem que resolver por nós. Então, tu tá com algum ventilador aí que tá com um chiado? Não sei se... Não, é o teu, é chuva de vento. É chuva de vento. Tem como você parar essa chuva aí, por favor? Deixa eu ver se... Faz assim, é igual... mas... essa questão dos pressupostos que a pessoa vem carregando, né, é muito forte. Uma das perguntas que veio aqui era sobre chamar a educação domiciliar de alegal. Como é que você acha esse termo, juridicamente falando? É um termo certo, um termo errado?
Primeiro vamos definir o que é alegal, né? Por favor. Nós temos o ilegal, que é o contra-lei. Nós temos o paralegal, que é o paralelo à lei, ou seja, nem é contra, nem é a favor, ele está ali. Nós temos o alegal. Imagina que é alguém assexuado, né? Então, alguém que é assexuado, ele nega a sexualidade. Alguém que é alegal é alguém que está acima da legalidade, porque ele nem pode ser considerado legal nem ilegal, ele está acima disso, tá? Se a gente for fazer uma digressão muito grande, a gente pode até confirmar esse termo, né? Isso pode até ser correto. Mas eu prefiro dizer que ele é humanitário. Eu acho que é um termo que se encaixa melhor. Porque ele nos remonta aos idos da natureza humana, onde o pai é que ensina o seu filho, é que educa o seu filho. Daí a responsabilidade familiar nuclear primais. Né? E quando a pessoa quer colocar isso, gente, ou chamando humanitário, como eu coloquei, ou legal, como a pessoa comentou, ela quer dizer o seguinte: ainda que o Estado venha a regular e dizer que não pode, ainda que o Estado venha a regular e dizer que pode, mas com restrições, esse tipo de coisa não seria competência do Estado, porque o Estado não pode limitar a ação da educação do pai sobre o filho. Olha, só isso daria um semestre inteiro de direito, porque isso tem relações doutrinárias, relações históricas, relações exegéticas envolvidas aí. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: no Estado brasileiro, tá, nós precisamos, e aí eu entendo que o Supremo foi muito, embora decepcionante naquela decisão paradigmática, ele foi muito a cara do Brasil. Porque o brasileiro precisa da norma que diga o mínimo de como fazer. Senão a gente, com o perdão da informalidade, avacalha a brincadeira. Então, a gente pode ver, eu não duvido e isso você que daqui a pouco tempo... Né? Você diz isso culturalmente. Culturalmente. Porque não, culturalmente. Não são necessidades de lei, o brasileiro precisa que tenha essa lei, porque senão, não tem lei que eu posso, né? Em outros países não teria essa necessidade, né? Exatamente. Então, algumas coisas que você vai reger pela cultura, pela educação média, pelas boas maneiras, a gente costuma avançar um pouco mais o sinal, né? E aí a lei passa a ser necessária para poder colocar um freio, né? Isso é uma característica cultural brasileira. Em outras nações tem alguns traços disso, mas é presente marcadamente no Brasil esse tipo de coisa. Então, eu acho que foi muito a cara do Brasil o STF ter dito: precisa de uma lei. E aí, o que o Poder Executivo fez foi apenas materializar isso, levar um projeto de lei para ser votado na Câmara. O projeto de lei hoje está parado, tá, gente? Hoje a gente não tem no Brasil nenhuma perspectiva de data para ter uma regulação do homeschooling, tá? Em nível federal, eu estou falando, tá? Só que o que acontece? Ainda que você não tenha essa regulamentação, o direito do pai a educar o seu filho permanece. Daí porque, legal. Se o Brasil vier a regular, mas vedar, o direito ainda permanece. Vai ter uma briga enorme, tá? Porque aí você vai estar agindo contra a legalidade, embora a favor dos princípios humanitários. Essa é uma briga jurídica muito grande, mas nós ainda não chegamos nesse ponto. Nosso ponto hoje é o limbo, né? Aquele famoso espaço. Tá ouvindo? Sim, sim. Pode falar. Aquele famoso espaço que nem ainda não é, mas ainda não foi, não deixa de ser. Então você está ali no meio sem saber como se comportar. Daí porque a provocação da nossa live. Você corre risco? Afinal, qual é o tamanho desse risco? Porque hoje o nosso cenário eu já falei do cenário federal, e hoje a briga é regulamentações nos estados e municípios. Eu posso só dar uma interrompida aí nessa questão? Por causa do federal, que eu queria fazer uma pergunta. Nós que não somos da área de direitos, né? Eu, por exemplo, me interessei bastante por leis para me sentir seguro, né? E o tema da live é ter uma segurança jurídica. Então a gente vê o artigo da Constituição que está falando do Estado e da família. A gente vê a Constituição Federal. A gente vê o Código Civil
o número. Eu tenho anotado, viu? Você que é direito sabe todo o Código Civil decorado, eu sei, mas eu não sou. 1634, ele fala sobre a responsabilidade dos pais de dirigir a criação e a educação dos filhos, entre outros papéis que os pais têm. Aí eu quero saber, a nível federal, porque a questão de direito é muito complexa, né? Eu de fora eu vejo isso, então você consegue falar de uma parte mais técnica. Eu tenho a Constituição Federal, eu tenho alguns tratados internacionais, mas eu tenho algumas leis, como a LDB, eu tenho outras leis que parecem se contradizer. Quer dizer, uma lei está dizendo assim, é obrigado colocar o filho. Algumas das perguntas aqui está dizendo assim, mas com 4 anos eu tenho que colocar. E o outro está dizendo, eu sou obrigado. Mas lá em cima, na Constituição Federal, está dizendo que o direito é dos pais. Os pais que têm essa... Né, o Código Civil está dizendo isso. Então, quem é que manda, né? Qual é o peso? Eu queria que você explicasse a questão do peso da família, o peso dessas leis, dessas regras da Constituição, para que a gente entenda que mesmo a gente a gente quebrando algum tipo de lei específica aqui, né, embaixo, eu não estou descumprindo com a principal, né? Então eu queria mais entender um pouquinho disso aí, já que a gente estava falando dessa questão federal, e aí você depois disso entraria na questão estadual. Ok. Gente, no Brasil a gente tem uma tradição muito positivista no direito. Quando eu digo isso, o que é que eu quero dizer? Imagine uma pirâmide onde há um escalonamento de tipos de leis no Brasil. Quanto mais no topo na pirâmide, mais forte é uma lei, mais sólida ela é, mais concreta ela é, portanto, mais difícil de ser criada, mais difícil de ser aprovada e mais estável ela é. Tá? Na medida que você vai descendo a pirâmide do topo à sua base, você vai tendo cada vez mais uma insegurança, de modo que no piso da pirâmide você tem normas que são extremamente inseguras, normas que são voláteis, são fáceis de serem derrubadas. Tá? Então existe um escalonamento aí no direito. E esse escalonamento gera sim uma hierarquia, de modo que no topo, e aqui é uma discussão doutrinária, mas eu vou resumir essa discussão, no topo há a Constituição Federal, e a partir dela emanam todos os demais. Então, o topo irradia para as linhas de baixo, a linha seguinte para as de baixo, a linha seguinte para as de baixo, de modo que o certo é que toda essa pirâmide esteja consonante, e todas no final estão consonantes à Constituição Federal que está em cima. Pois bem, Edmilson, antes de você explicar ainda mais um pouco, onde é que entra tratado internacional que o Jorge falou? Em resumo, muito resumido, o tratado internacional entra ali próximo da Constituição, tá? Um pouco abaixo dela ou junto dela, dependendo da sua natureza, mas é ali próximo da Constituição, ou seja, lá no topo, tá? Então, o que é que a gente tem? Nós temos tratados internacionais que asseguram que os pais têm direito a dirigir a educação dos filhos, moral e religiosa. Nós temos na Constituição Federal um valor à família, uma afirmação de que a família é partícipe na educação, que não há uma limitação de que a família, de que seja só o Estado, ou que o Estado tenha de participar da educação. E o que foi vergonhoso naquele julgamento do STF, foi vergonhoso ver um ministro do STF, o Fux, falando que as crianças pertencem ao Estado, que o Estado tem que livrar as crianças, as famílias livrar as crianças da família, porque elas... Nossa, foi vergonhoso ver isso, porque é um cara que, né, eu que sou pai, que não sou da área de direito, eu fiz, peraí, o que está acontecendo aqui? E a gente vê um cara que é totalmente, né? Mas ele me pareceu muito guiado pelas linhas ideológicas e não por questões de lei, né? Não sei. Mas isso assim... Então, Pois não. Aquele julgamento, só complementando o teu parênteses aqui, foi um tanto quanto estranho. A gente teve jogadores que fundamentaram o seu voto no artigo de opinião de sites famosos que viram na semana antecedente. Então, eu não vou citar nomes para depois a gente não ter constrangimentos. Mas assim, a gente teve uma série de bagunças naquele julgamento. Mas retornando ao raciocínio aqui. Então, nós temos esse escalonamento das leis no Brasil. O fato é que os tratados internacionais e a Constituição, que estão lá no topo da nossa pirâmide,
Eles concedem essa liberdade à família e ainda mais, colocam na mão dos pais as rédeas da educação. Dito isso, eu posso dizer a você o seguinte, uma norma como, por exemplo, a LDB, que está aqui no meio da pirâmide, porque ela nem é uma norma de alta hierarquia, também não é de tão fraca hierarquia assim. No mesmo nível da LDB está, por exemplo, o ECA, está, por exemplo, o Código Civil está por ali também, no meio da pirâmide. Então, quando essas normas abaixo da Constituição e abaixo dos tratados internacionais dizem que a matrícula do filho, da criança, ela é obrigatória aos 4 anos de idade, e que a presença da criança ela é obrigatória na escola, ela deve ser interpretada à luz do que fala o texto constitucional. Bem como o Código Penal, quando a gente fala de abandono intelectual. Deve ser interpretada à luz das balizas da norma superior, Constituição e tratados internacionais. Logo, eu posso inferir o quê? Edmilson, eu li que no Brasil é obrigatória a matrícula de crianças aos 4 anos de idade. Certo. Mas essa norma está dentro do contexto da Constituição. Constituição que assegura a liberdade do pai de educar os seus filhos. Então eu posso inferir o quê? A seguinte interpretação. Caso vocês pais, optem por uma educação escolar, tem de iniciar aos 4 anos. Uhum. Essa é a exegese do texto legal, fazendo esse corte sistemático de quem tem com a Constituição e com os outros tratados. Exatamente, exatamente. Colocando a família no seu devido lugar, de partícipe importante da relação. Né? A mesma coisa da mesma forma como é? Intelectual. Abandono intelectual. Do abandono intelectual. Não é um abandono escolar, é um abandono intelectual. Então, só que o problema é o seguinte, por questões técnicas a gente entende o que você está falando, só que a cultura brasileira não é assim. A cultura brasileira, ela é contra isso. Então, a gente não está enfrentando só questões técnicas, a gente está enfrentando um sistema de cultura, que é o que a gente vai falar um pouquinho na frente do que nós podemos fazer para ter mais segurança, né? Sobre Sim. isso. Mas, então, a questão técnica, beleza. Então, a gente foi para... Pode continuar aí, a questão de quem manda. Então, o que acontece? Esse escalonamento, ele é objetivo no sentido de que ele se desenha assim, mas a leitura dos textos legais, ela precede, ou melhor, ela precisa da interpretação jurídica. E precisa essa interpretação ser feita por quem aplica a lei. Então, nós temos uma construção jurídica no Brasil hoje, de que essa interpretação ela é aberta para todos os intérpretes que a Constituição pode abranger. Então, eu posso dizer o seguinte, o promotor de justiça do interior do Acre, sim, o Acre existe, eu já fui lá, é muito legal, certo? Quero conhecer. O promotor... É muito legal o Acre. O promotor lá do interior do Acre, tá, que vai aplicar a legislação, ele pode pegar a Constituição, abrir o Código Civil, o ECA e dizer, peraí, eu entendo diferente. Eu entendo que se o texto legal é explícito em dizer que a criança é matriculada com 4 anos, então é isso que eu vou aplicar. Então, ele pode, por prerrogativa de função, ter essa interpretação diferente que nós entendemos que é uma interpretação equivocada. Essa dialética de um diz uma coisa, outro diz outra, ela é da natureza do direito. Tanto é que o pessoal brinca dizendo o seguinte, nenhum advogado responde sim, não, sempre depende. Uhum. Né? Porque depende mesmo. Depende de todo o resto do cenário. Depende de quem vai interpretar, depende de quem vai analisar, depende dos detalhes envolvidos. Por falar em detalhes, mas isso bem, é bom, e aí já vou... Isso é bom que tenha no direito. Isso é essencial. Isso é bom, mas isso traz um senso de responsabilidade muito grande para quem tem esse direito a gozar na mão. Uhum. Então, de forma nenhuma, e aí eu repito, gente, de forma nenhuma, você, pai, mãe, educadora, poderia fazer isso à revelia de uma estratégia. Nós tínhamos batido isso desde a live passada e continuamos batendo aqui.
Na live passada destacamos os efeitos deletérios para a falta de estratégia para a educação do teu filho. Hoje o efeito deletério é para os efeitos jurídicos do que você está fazendo. E se você não tem estratégia, a gente vai comentar sobre isso mais na frente ainda hoje, você pode sim, por dever de função do promotor que está te investigando, ou do conselheiro tutelar, ser condenado, ou ser indiciado ou acusado por algum crime. Abandono intelectual é um deles, cárcere privado é outro dele, outro crime possível. Então, precisa haver uma organização de modo a... Olha atenção à lógica. É preciso se organizar, criar estratégias, de modo a construir um cenário todo a demonstrar para qualquer autoridade pública que venha a questioná-lo o que você está fazendo. Porque é muito fácil dizer, meu filho estuda, olha o comprovante da escola, está aqui o boleto que eu pago todo mês, ou então está aqui o comprovante de matrícula. Agora, qual é a prova de que ele estuda de fato em casa? Né? Precisamos ter essa organização ao ponto de ter provas, construir provas a nosso favor, para quando formos inquiridos por alguma autoridade policial, administrativa, judicial, enfim, e aí independe. Exatamente. E a gente vem justamente nessa ideia, né? Matrícula é obrigatório? A pergunta agora. Vamos entrar para as perguntas? Ou você quer falar um pouquinho sobre o estado e o município? Rapidamente. Deixa eu só finalizar com o estado e município, rapidamente. Então, o que acontece? Pela dificuldade de interlocução entre governo federal, Congresso Nacional, muita gente, muitos interesses, uma dimensão muito grande, Brasil enorme, né, com várias linhas exegéticas do direito, aí podemos conflituar, nós temos um entrave político aí. Então, começou-se a haver uma estratégia de disseminação de estados e municípios. Ponto positivo, o estado e o município pode fazer essa regulamentação, é legal fazê-lo, tá? E o segundo ponto positivo, é mais fácil você ter contato com o vereador do teu município, ou até com o deputado estadual do teu município, do que com o deputado federal e o senador que está bem longe lá em Brasília. Tá? Ponto negativo, tá? Nada disso retira a pressão política. Nós tivemos recentemente, eu não me recordo agora de cabeça qual foi o município, mas houve uma derrota de lavada, onde a votação na Câmara Municipal foi de um voto apenas favorável ao homeschooling. Todos os outros vereadores votaram contra o homeschooling naquele município específico. Essa semana a votação, eu não me recordo exatamente qual. Né? Então, e nós temos visto em alguns estados com sucesso, alguns estados e municípios sem sucesso, e outros ainda numa disputa política ferrenha. Tá? Então, hoje, a ideia é disseminar, pela facilidade de comunicação, inclusive, mas isso não é 100% de garantia de que não haverá disputas políticas, inclusive após a votação. Votou, aprovou, sancionou, entrou em vigor, e vai poder haver uma ação de inconstitucionalidade, sim, também. Tá? Assim como tem no STF. Sim. Como não é só com homeschooling isso, né? São as questões como acontece no Brasil, né? Agora, sim, algumas perguntas que estão vindo aqui, essa questão da obrigatoriedade. Então, se tem lá na lei, na LDB, eu sou obrigado a colocar. E outra é uma questão mais assim, eita, se eu fizer o homeschooling, se for até o último nível, eu vou ser preso? Ou eu vou perder a guarda do meu filho? Entra nessa linha aí, por favor. Tá, vamos lá. Primeiro, vamos ser categóricos aqui. Não é obrigatória a matrícula de criança em nenhuma idade se a família claramente escolher para a educação domiciliar. Agora, precisa estar claro, precisa ser uma decisão estratégica e tudo isso precisa estar bem organizado. Realmente, né? Não é uma questão econômica. Claro, sim, pagando escola e não quero ele que vá para a escola pública. Se você fizer igual muitos pais na pandemia e tirar a criança da escola para poder economizar, você vai se dar muito mal. Certo? Aí é um problema. Então, sendo bem categórico, não há essa obrigatoriedade desde que a família opte pela educação domiciliar. Segundo ponto, existe a possibilidade de ser condenado por abandono intelectual e cárcere privado? Sim, existe essa possibilidade, certo? Os pais devem ter muito cuidado
E nós já temos algumas investigações nesse sentido no Brasil, já acompanhei algumas diligências assim, né, de que os meninos não podiam sair de casa, né? Os pais não permitiam que o menino sair de casa. Facilmente era caracterizado como cárcere privado. Porque vive em casa, não vai nem para a escola, né? Então você já tem uma apressada categorização como cárcere privado. Aí abandono intelectual. A questão que você fala a decisão dos pais da família, porque quem entende o que é homeschooling, que a gente falou na semana passada, quem entende o que é e como se faz e a rotina que é o homeschooling, isso não passa nem na cabeça, né? Não faz parte da realidade de quem realmente faz. O que eu entendo que você está falando é que existe a possibilidade de ser condenado por cárcere privado se ele fizer justamente nessa prerrogativa, né, do que está acontecendo e ele isolar a criança lá dentro de casa, o que isso não é o homeschooling. Isso é um cárcere privado mesmo. Então, se for provado isso, né, que não se alinha com o que é o homeschooling, aí ele realmente vai ser condenado. Sim, exatamente. Então, outro ponto é a questão da guarda. Posso perder a guarda do meu filho intelectual? Vamos separar as duas coisas. De novo, serei categórico. Não houve nenhuma condenação no Brasil por abandono intelectual de pais que praticam homeschooling. Ponto. O máximo que chegamos foi o pai ser condenado, veja que sentença, que sanção, matricular o filho na escola. Certo? Esse foi o máximo que chegamos até aqui. O que é que acontece em 99,9% das vezes? O pai é condenado, matriculou o filho na escola, sanou-se o problema. Tá? Edmilson, e se eu for subversivo, desobediente civil, e mesmo assim não matricular meu filho na escola? Aí você corre um risco de ser condenado por abandono intelectual. Mas isso, gente, é um processo enorme, com provas, com recursos, né, tem todo um caminho a percorrer. Né? Você vai chamar o seu advogado pelo braço e vai dizer, me ajude. Né? Então tem todo um caminho a percorrer. Aí você ser condenado por abandono intelectual, sim, nesse caso, se você for condenado, você poderia chegar a perder a guarda. Mas é um caminho longo até lá. Não é. O Conselho Tutelar foi na sua porta, verificou, passou o relatório para o Ministério Público e lá você vai ser preso. Não é bem assim. E a gente tem que perder o medo. Inclusive, também, né? Porque existe um medo. Sim, Eu fui notificado, meu Deus, amanhã vai acontecer alguma coisa na minha frente. Vai vir a polícia tirar o menino daqui. Vai levar no camburão e vai embora. Não é assim. Isso, né? aí é spoiler para a semana que vem. O que é que eu faço quando o Conselho Tutelar bater na minha porta? Spoiler da live da semana que vem. Mas essa questão do... Eu lembro o Alexandre Magno, que ele foi diretor jurídico do ANED, né, da Associação Nacional de Educação Domiciliar, ele falando, acho que foi 2016 ou foi 2017, que tinham 7 mil famílias fazendo homeschooling no Brasil. Mais ou menos 15 mil crianças fazendo homeschooling no Brasil. Dessas 7 mil, ele conheceu o caso de 60 pais que foram prestar conta por causa de conselho tutelar e tal. Menos de 1% dos casos. Então, o conselho tutelar ele tem muitas preocupações que um pai que está fazendo homeschooling, até muitas vezes quando, né, dando um spoiler para a semana que vem também, quando ele conhece, o conselheiro tutelar vai na casa e conhece, aprende, porque muitos deles nem sabem o que é. Não é porque ele não sabe o que é porque são ignorantes, assim, de não ter inteligência. É no sentido de que eles estão numa outra realidade. O trabalho deles envolve uma preocupação de filho abusado, de criança. É outra questão. Mas o conselheiro, quando vai lá e que escuta, muitos deles não vão dar continuidade nesse caso. Mas, mesmo assim, os que dão continuidade é uma porcentagem tão pequena, que é muito difícil acontecer. Sim. Embora possa acontecer, a gente tem que estar preparado para isso. Né? Interessante aqui, gente, a Cibele está comentando aqui que é muito comum as crianças, agora nessa época da pandemia, saírem da escola por questões financeiras. De novo, isso não é homeschooling. Tá? Isso é
Aí sim, isso se assemelha mais a um abandono intelectual do que qualquer outra coisa. Né? Tá dando prova, né? Os pais estão dando prova aí que não estão fazendo Sim. a educação. Mas a questão do cárcere privado, você falou, a questão do abandono intelectual, da obrigatoriedade dos 4 anos. Existem casos que alguns falam de maus tratos e relatam isso. O que seria isso? Acontece o seguinte, e aí eu peço que todos vocês tenham muita atenção. Mas finalizamos essa questão dos maus tratos, acredito, que é mais a ideia do cuidado, porque pode ser associado à prática do homeschooling. Isso aí serve para pessoas que têm os filhos na escola e pessoas que não têm os filhos na escola, né? Mas quando a gente fala de educação cristã, os pais como responsáveis de educação dos filhos, a gente crê que a Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia, ela autoriza os pais a baterem nos filhos para os machucar ou para ferir. Né? É sempre uma disciplina corretiva que tem o objetivo de alcançar o coração dele. Né? Então fala de vara, não fala de machado, né? Não dê uma machadada no seu filho. Então a varinha, né? Culturalmente a gente tem a questão do chinelo, né? Que as pessoas usam, mas nunca é o objetivo de machucar, é sempre o objetivo de corrigir o coração. Então, a gente tem pessoas da disciplina positiva, né? Outras metodologias para cuidado de filhos e correção que não são alinhadas com a palavra de Deus e que não tratam o coração. A gente sabe que o homem é pecador e nem a disciplina pode corrigir a questão do pecado. Ela não pode mudar o que é dentro dele, do coração dele. Somente o Evangelho faz isso. Somente o Evangelho molda de dentro para fora e transforma a vida da pessoa. Então é impossível o homem se mudar e se transformar. Não existe modelo nenhum que faça isso. As diretrizes bíblicas com a correção é para apontar o cuidado dos pais e que isso aponte para o cuidado de Deus nas nossas vidas. A disciplina é um ato de quem ama, né? Muitos pais vêm com a falácia de que eu não quero disciplinar o meu filho porque eu amo demais, mas na verdade você se ama muito e não quer fazer isso porque vai doer em você. E na verdade os pais devem disciplinar os filhos como cuidado e amor. Então, se os pais são motivados por amor e eles são levados por esses princípios da palavra de Deus, nunca vai ser constituído como uma agressão e como um maltrato diante dos filhos. E hoje, nós que passamos por isso na nossa geração, nós somos gratos, né, por esse trato que os nossos pais tiveram conosco. Tá? Então, a questão que a gente está relacionando aqui é em relação ao alinhamento, a conexão que pode ser feita a pessoas que fazem homeschool em casa por questões ideológicas e eles maltratam em casa porque eles batem, eles são maus, e não é essa a ideia, se quem entende realmente do que é a disciplina bíblica. E a lei, né, tem a lei da palmada, né, que Xuxa foi uma das pessoas de frente, né, dessa lei, ela vem para entrar no âmbito da família mesmo, porque maus tratos e violência contra a criança já não podia antes dessa lei, nunca se pôde. Então, não é esse o objetivo. Então, quando o Estado é grande demais, ele quer entrar em áreas que não é dele. E nós precisamos lutar contra isso. Né? A família ela tem direitos e deve estar focada nisso aí também. Então, essa questão dos maus tratos. E aí a gente vai entrando para alguns questionamentos e se você tiver alguma coisa para adicionar... Só um ponto aqui. O meu trabalho, gente, é dizer tudo isso que o Jean hoje falou, só que para um promotor, um delegado e um juiz. Então vai ser outro vocabulário. Vai lá, Jean. Mas no cenário jurídico, como é que funciona essa questão? A gente falou do STF, a gente falou dos deputados federais, porque aquele caso que a gente mencionou, acho que foi 2018, né? Do julgamento que teve da família Santa Catarina. Estava no STF, o STF disse que não era... a gente ficou nesse limbo, né? Que não podia ser ilegal porque não é inconstitucional porque não tem uma lei regulamentando. Então precisa voltar para os deputados federais. E agora a gente está nesse lugar de voltar, mas não tem nenhum, né, no processo, não está sendo encaminhado, não está sendo votado. O presidente já declaradamente apoiou, a ministra Damares já declaradamente apoiou esse movimento.
como é que está essa situação, né, dos tribunais? O que é que o Tribunal da Paraíba pode fazer? O que é que está acontecendo lá em Brasília? Como é que está essa situação? Tá. O que nós temos hoje é o seguinte cenário. STF, vou começar de lá, tá? STF, em aqueles ministros que concedem a educação domiciliar de existir, o fazem por razões meramente filosóficas. Não porque acreditam que a família tem o seu valor, ou porque o filho está mais bem cuidado no seio familiar. Não. Por exemplo, a decisão do ministro Barroso, que foi uma decisão lindíssima, tá? O ministro Barroso ele acredita que deve ser autorizado a educação domiciliar por ele ser um liberal no sentido de cada um de acordo com sua própria consciência. Então, não é porque ele acredita que a família é algo bom, etc, etc. Não é isso. E a gente tem ali um espectro de decisões até no sentido contrário, oposto, que é o que o ministro Luiz Fux, como o George já pontuou hoje, né, de dizer que a família é a escola que protege a criança da família. Então lá nós temos uma gama de opiniões diferentes, né, mas você tem que lembrar o seguinte, o STF ele é um tribunal político. Tá? Não se enganem. Tá? Você chega lá, não é porque você passou no concurso e você é tecnicamente capaz. Você chega lá porque você é indicado, passa por uma sabatina. Essa sabatina, você pode ser facilmente negada a sua nomeação, mas nunca foi. Então, isso é todo um arranjo político. Antes de você ser nomeado para o STF, você visita cada um dos senadores para poder fazer aquele lobby. Né? Então, o STF é uma decisão política. Vejam a decisão da pandemia, por exemplo, esses dias agora, é puramente política. Tá? Então, quando você pega algo mais técnico, você tem que vir para os outros tribunais. Tribunais de Justiça e para os juízes singulares de cada estado. Tá? Edmilson, existem juízes que concordam com a educação domiciliar? Sim. Sabe qual é o problema? É porque o juiz que vai... Para poder chegar no juiz, o processo passa por um caminho. Então, a primeira peneira é o Conselho Tutelar, que ele vai lá visitar. Só que o Conselho Tutelar, coitado, está acostumado com, de fato, maus tratos, com, de fato, violência doméstica, com, de fato, cárcere privado, com pais e mães irresponsáveis, que reproduzem feito coelho e não têm responsabilidade com seus filhos. Então, o Conselho Tutelar está acostumado com isso todo santo dia. Tá? Então, chega numa realidade, numa família mais ou menos estruturada, que os filhos estão em casa, eles já vão com aquela estrutura de pensamento montada. Isso tá? tudo vem daquele pressuposto, né, da questão cultural. O vizinho que denuncia a família, ele está denunciando porque ele acha que é o melhor para os seus filhos. Né? Então, se denunciou a minha família, ele tá achando que ele está fazendo o melhor por mim, porque eu não sei o que é melhor para o meu filho. Então, a questão cultural é uma influência muito grande, né? Isso. Daí porque esse tipo de coisa como essa live, por exemplo, é muito importante que chegue a maior quantidade de pessoas possível, né, para a gente poder quebrar a mentalidade cultural. Então, essa é a primeira peneira. A segunda peneira, quem é? Você vai para o corpo técnico do Conselho Tutelar, o psicólogo, o assistente social, o restante das pessoas que vão se ambientar, mas estão no mesmo nível em termos no sentido de conhecimento acerca da educação domiciliar. Você vai para um outro patamar agora, para onde é? Delegacia de polícia. O delegado de polícia está acostumado com bandido, gente. Tem que se lembrar isso. Então, ele não está acostumado com uma família que zela e cuida dos seus filhos em casa e não vai para a escola. E não ir para a escola é um ato de amor maior do que ir para a escola. O delegado não está acostumado com isso, pessoal. Isso é um quebra de paradigma para ele também. Então, você chega ao próximo passo, vai para um promotor de justiça. Então, a gente tem alguém que tem um cargo um pouco mais técnico, mas tem uma mentalidade muito estatal, que é o que a gente aprende na faculdade. Mesma coisa o juiz de direito. Então, a gente tem uma série de atores sociais aí,
de várias pessoas nos rincões do Brasil que podem até concordar com a educação domiciliar, mas não têm conhecimento acerca do que se trata, e outras pessoas que são decididamente contrárias. Nós temos exemplos de bons promotores, por exemplo, e bons juízes que são favoráveis à educação domiciliar, mas outros que são veementemente contrários. Então nós temos uma gama de atores aí muito variada. Eu diria a vocês que, entendendo o direito como uma dinâmica mais complexa do que somente um fato em si levado em consideração, é que o que muito vai importar para a configuração desse direito é a maneira como a criança evolui, né, e ela é tratada. Veja, eu quero quem acompanhou no Instagram aí, no meu Instagram, viu a chamada que eu fiz para essa live, e foi de fato um acontecimento real. O delegado de certa-feita me disse assim, mas olha, eu entendo, essa criança é fluente em inglês, uma criança de 10 anos, essa criança é fluente em inglês, mas não está na escola. Gente, eu parei, deu vontade de rir. Deu vontade de rir na hora. Eu disse, doutor, se juntar o meu inglês com o seu, não dá o dela. Né? Então, só que assim, todo um trabalho de construção cultural. Né? Então, a gente tem que ver cada caso, ver o perfil de cada instância que está avaliando o caso, para poder ir costurando isso caso a caso, né? Ponto a ponto. E é justamente isso que a gente quer mencionar agora, quer entrar nessa parte, que eu estou entendendo essas questões todas, eu já vi que não é ilegal, mas a gente está num limbo jurídico aí do Brasil, que tem famílias até, né? Eu queria até que você me respondesse essa pergunta, porque eu já conversei com alguns pais de algumas famílias homeschooling que dizem assim, tá bom do jeito que tá, deixa assim, que cada pai faz do seu modelo, e o Estado não tem nada a ver com isso. Eu não quero me envolver com Estado nenhum, então é melhor assim do que uma regulamentação que o Estado vai ser grande demais, o Estado vai mexer demais e vai ficar inviável, como já aconteceu em Portugal, como já aconteceu, que parece que em Portugal, me corrija se estou errado, em Portugal eles liberaram homeschooling mais para pais que têm formação em pedagogia, por exemplo. Aí fica inviável, porque vai virar uma pancada aí de pais. Então o Estado ele pode regulamentar, mas pode regulamentar do jeito que ele quiser. Então, a gente não está no lugar certo, não. Em vez de ficar lutando por essa regulamentação, não está bom do jeito que está, não? O que é que você acha? Veja bem, pela minha experiência, eu diria Talvez. Eu diria o seguinte, depende, né? Depende. Nós não podemos confiar na boa fé das pessoas. Entendam isso de uma vez por todas. Certo? As pessoas não são boas, as pessoas não são compreensíveis, as pessoas mudam de humor, as pessoas podem ir com a sua cara e podem não ir com a sua cara, né? Então, e as pessoas estão voláteis ao suborno, tá? Então, é muita insegurança para um homeschooling só, tá? Então, você está hoje, ou melhor, nós estamos hoje na mão da simpatia do Conselho Tutelar, do delegado, do Ministério Público e do juiz. Hoje, é essa a nossa realidade. Se eles forem empáticos, você recebe bem, consegue conversar, consegue explicar. Se eles não forem empáticos, simplesmente vai vir uma canetada sobre sua cabeça e você sofrerá as sanções. Edmilson, eu gosto de correr risco. O meu horóscopo diz que eu prefiro correr risco, né? Então, tudo bem, é uma escolha pessoal sua, né? Eu só acho que o risco não vale a pena, o preço é muito alto, tá? Porque são muitas pessoas aí envolvidas, muitas variáveis envolvidas. Entretanto, no Brasil, e aí eu faço coro ao próprio Rick Dias e ao Alexandre Magno também, que são da ANED, não vamos nos iludir. A legislação no Brasil vai ser, no máximo, né, boazinha. Né? Em que sentido? Não vai ser a legislação perfeita, até porque isso não existe. Tá? Não vai ser aqui unânime, até porque isso não existe. Tá? Vai ser aquela que vai dar para a gente se virar,
né? E aqui e acolá entrar com ação e ter alguma segurança jurídica para poder fazer algumas coisas. O que é que em visão pessoal, acho como cenário? No mínimo, vai ser um homeschooling, educação domiciliar, atrelada à escola, onde a criança tenha que anualmente prestar os exames para atestar que ela está apta àquele ano escolar. Tá? No mínimo, eu acho isso que vai acontecer. E aí tem um cadastro, tem famílias dizendo que estão fazendo homeschooling, vão ter que juntar provas de que estão fazendo isso, etc, etc, etc. Aí vai seguir o padrão, né, brasileiro. Talvez conversas anuais com o psicólogo das crianças, as crianças conversam com o psicólogo, assistente social, fazendo prova. Questão acadêmica realmente não é preocupante para as famílias homeschooling mesmo. Assim, eu acho que não tem nenhum problema aí. Eu não gosto, a minha posição é que eu não gosto do Estado se metendo em coisas que é minha responsabilidade, né? Então, eu entendo isso, essa necessidade e é isso aí. Mas e agora, o que é que a gente faz? O que é que essas famílias têm que fazer para ter segurança? Porque eu vejo muita gente com medo, né? Justamente por causa dessas questões todas que a gente falou no início. Vão me prender, eu vou perder meu filho, eu estou meio que nesse mundo aqui, né? Nesse limbo aí, não posso falar nada para ninguém e tal. Então, quais são os passos, né, que ele deve tomar? A família. Tá. Isso foi inclusive uma conversa com uma família homeschooling que já é antiga no homeschooling, e a gente conversando sobre isso, e eles disseram, mas eu pensava que aqui no Brasil estava um pouco mais seguro. E eu disse, olha, seguro porque não tem assim, nenhuma condenação abrupta por prisão, etc. Mas, juridicamente, é você se equilibrar em cima de uma corda bamba. Né? Então, hoje, qual é o nosso cenário? Criarmos ferramentas e instrumentos para que possamos estar um pouco mais seguros. Segurança não vai ter. A gente não tem segurança, gente, nem para dizer que homem é homem, mulher é mulher, pelo texto constitucional. Então, imagine numa coisa que não tem nem lei para poder a gente se resguardar e segurar. Né? Então, nós temos um cenário de insegurança e o que podemos fazer é constituir provas ao nosso favor para que essa insegurança seja mitigada, minimizada. Tá? Algumas dicas que a gente traz aqui, a primeira delas tenha visibilidade, ou melhor, conceda visibilidade e publicidade ao que você faz em casa. Tá? Por que isso? Embora você não esteja fazendo nada de errado, quando você limita a entrada dos avós das crianças em casa, quando você não abre suas portas sempre que possível, quando você não faz uso de Instagram, de Facebook, de relatório de prestação de contas, quando você não compartilha com as pessoas ao teu redor a biblioteca, os insights, enfim, quando você não se coloca, não expõe sua família, claro, dentro do limite, a gente não está falando aqui para expor a família e as crianças menores, não é esse o ponto. Quando você não expõe aquilo que você está fazendo enquanto atividade de educação domiciliar, você corre propenso o preconceito alheio. O que é que ele está fazendo com esse menino em casa? Esse menino está em casa trancado todo o tempo, por quê? Esse menino, e fazendo já um link com o que a gente falou mais cedo, esse menino está com a perna roxa, por quê? Estão espancando o menino? Né? Esse menino agora só fala em dinossauro. Estão dando o que para esse menino? Esse menino só quer saber de televisão. Né? Então, assim, cada família tem a sua opção. Mas quanto mais fechado, mais em segredo, mais curiosidade vai ter, mais propenso a problemas você está. Tem uma notificação. Quando você abre para essa questão, você convida as pessoas próximas de você a conhecer esse mundo, é muito gratificante. E aí eu tenho a minha experiência, tenho experiência de várias famílias que fizeram isso, e as pessoas próximas, elas começam a ter dúvidas e ter mais... e aí sempre, quem é pai ou mãe homeschooling sempre vai responder, e a socialização? E na escolinha ele não aprendeu o quê? E como é que funciona isso? E não é ilegal?
Mas ele vai aprender como? Vocês sabem ensinar isso para eles, só que inicialmente que eles vão conhecendo, eles vão vendo que o pai vai se preocupar com a consciência fonológica da criança. Nossa, eu não sabia nem o que era isso na escola. A mãe que tem um filho de 6 anos não vê consciência fonológica, não lembra o que é isso. Método fônico de alfabetização. E os pais começam a compartilhar sobre essas questões com naturalidade, as mães principalmente, que leem bastante sobre isso, e elas começam, mulher, estou precisando de umas atividades de método fônico, e começam a falar essas coisas. E os outros pais que têm os filhos em escolas que não se preocupavam com isso, mas o que é isso? Aí começa a ver o resultado nas crianças, nos filhos, né? Uma criança de 6 anos lendo com fluência, vão vendo resultados sociáveis, porque as crianças, na socialização do homeschooling, ela socializa com os diferentes, com a família, ela socializa com o mais velho, com o mais novo. Então, muitas vezes ela sabe entrar e sair, ela sabe... questões de se comportar em ambientes sociais diferentes, que crianças escolarizadas pode ser que tenham uma certa dificuldade. Elas começam a notar uma diferença na vida dessas pessoas, no estilo de vida, e começam a, nossa, que legal, e ver os pontos positivos disso. Mesmo essas pessoas que não querem fazer o homeschooling, elas quebram muitos paradigmas. E isso eu acho que é fundamental. A ideia aqui não é expor a sua casa, de você abrir tudo e tal, mas exponha, convide as pessoas para conhecer esse mundo, porque a gente tem dificuldade. Então, quando a gente faz o homeschooling e não convida as pessoas para isso, a gente está fechando uma porta e abrindo a mente da pessoa para imaginar o que ela quiser. E aí é onde vem a questão desse limbo jurídico que a gente está. Então, por a pessoa achar o que ela quiser, ela vai dizer, não, essas crianças estão sofrendo. E são intenções boas dessas pessoas, de um vizinho, né? Então, a gente tem um exemplo aqui da minha mãe, dos avós, dos meus sogros, que conheceram mais de homeschooling por causa da nossa prática. E eles amam, e eles entendem que funcionam essa questão, ver resultado na vida dos meninos. Então, por mais que algum familiar não concorde com o homeschooling, ele vai estar entendendo e vai estar vendo na prática como funciona. Então, essa é uma exposição muito boa. Então, os pais que procuram criar um Instagram para postar atividades. Nós temos um Instagram com os nossos filhos, onde a gente posta sempre, antes da pandemia, claro, né? As atividades que eles fazem com os amigos deles, no Jardim Botânico, no Zoológico, atividades em grupos de homeschooling. Não é porque homeschooling, educação domiciliar, que ele aprende sozinho. Existe uma comunidade. O Educar PB é uma comunidade aberta para pais cristãos que querem trocar ideias, socializar as crianças também. Então, esse envolvimento prático na cidade com grupos de educação domiciliar, eu acho que é importantíssimo. É importantíssimo. Só que a escolha dos pais em qual grupo ele vai estar. Os alunos, os filhos vão estar trabalhando assuntos que não são necessariamente escolares, né? Das disciplinas escolares, mas estão aprendendo coisas também relevantes à vida. Né? Por exemplo, na escola a gente não estuda tanto sobre empreendedorismo, a gente não estuda sobre pagar imposto, a gente não estuda sobre várias coisas que são da vida real. E uma criança de homeschooling de 12 anos, 10 anos já viu isso, já debateu coisas que outras não fizeram. Né? Então essa visibilidade é importantíssima. E aí já entrando para o segundo ponto, né? Que é a questão do registro que você fala. A gente falou do Instagram, mas quais são os outros tipos de registro que um pai pode fazer? Tá, no mínimo, você pode fazer foto, vídeo e backup de tudo que você faz, ou pelo menos das principais coisas, tá? Por que isso, gente? Basta um pendrive, né, cheio de fotos e vídeos para que você possa mudar a concepção de uma autoridade pública bem intencionada do que você faz em casa. Imagina o que é você, com criança de 5, 6 anos, entregar para um promotor um pendrive, um vídeo no qual ela lê fluentemente. Porque se você abrir o livro lá na hora, ela vai ficar morrendo de vergonha e de medo e não vai fazer nada. Mas você tem um pendrive que filmou na semana passada, teu filho, natural, né? Oi? Uma coisa natural, né? Natural. E tem um videozinho lá, ele lendo, você passa pro promotor na hora e você vai dizer, doutor,
isso aqui, se ela tivesse na escola, ela não conseguia fazer. Então, no mínimo, você bota uma pulga atrás da orelha. E aí é onde vem todo o teu apoio, onde vem o nosso trabalho de dizer, olha, está aqui um relatório, está aqui os números, investigue bem, pense bem, né, junto com autoridades públicas. Né? Então, você dá essa visibilidade, ponto 1. E ponto 2 é registrar tudo o que você puder. Certo? Para isso o Instagram também serve, mas é bom que você tenha o teu arquivo, pode ser virtual, pode ser físico, né? Mas de modo que seja provas do que você faz com a criança, inclusive os livros que ela usa, o quanto os livros são riscados se você usa alguma forma de risco e por aí vai. Mas a gente está falando aqui de visibilidade e de ter arquivos, mas a gente sabe, as famílias que fazem homeschooling, que não é algo solto, né? A educação domiciliar não é algo solto, ela tem um currículo, ela tem uma sequência que muitos prezam, né? Muitos prezam da escola porque já tem, né? O segundo ano, terceiro ano, quarto ano, o currículo que é. E por não estar regulamentado, o homeschooling, cada família vai escolher um pouquinho de cada. Então, o outro ponto que eu gostaria de falar é o planejamento pedagógico. As famílias que fazem realmente o homeschooling, elas têm um planejamento. Elas não estão lá do nada, né? Então, quanto mais velha a criança, né, a partir dos 5, 6 anos, que a criança já está nessa fase de ensino formal, a criança antes não, está com consciência fonológica, atividades sensoriais, né, e etc. Mas depois que ela está nos ensinos formais, é interessante os pais apresentarem também qual é o planejamento pedagógico que existe aí. E não é algo complexo, não, né? Dentro dessas comunidades que fazem, né, nós fazemos o ensino clássico com nossos filhos. Então, tem o Classical Conversations, existem outras comunidades de ensino clássico, existem comunidades de ensino do unschooling, do Charlotte Mason e tantos outros modelos de homeschooling, de educação domiciliar. Então, os pais que realmente fazem, eles têm essa preocupação. O que é que eu vou trabalhar esse ano com meu filho? Não necessariamente o que a escola trabalharia, mas é um planejamento pedagógico consistente, que você vê um começo, meio e fim, que você consegue apresentar isso. Então, os pais que escolhem a educação domiciliar, a gente falou na semana passada, eles escolhem mais trabalho. Né? A gente fala bastante sobre isso, porque eles estão formando, né? Eles estão diretamente envolvidos nisso aí. Então, esse planejamento, né? Essas comunidades são fundamentais para ajudar nisso aí, nesse planejamento e ter pessoas que vão somar nessa causa, né? Sim, sim. Uma última dica, Jorge, que eu diria para a gente poder ter mais segurança nas famílias dentro dessa bagunça que a gente tem comentado aqui, é que você tenha o contato além de pessoas que possam lhe socorrer, né, e aí dentro dos grupos de apoio, você tem pedagogos, professores, advogados, etc. Além disso, é bom que você tenha o contato de alguma escola, tá? Alguma escola parceira, alguma escola de um conhecido, alguma escola de algum amigo, você já tenha trabalhado nela, enfim, a fim de que você tenha ela de backup, de socorro, né? Caso haja algum problema emergencial e seja decisão estratégica da família não seguir com a educação domiciliar, você pode já se socorrer naquela escola lá. E às vezes, e aí isso é um ponto muito delicado, eu preciso tocar nisso, matricular o filho numa escola não é derrota. Tá, gente? Não é algo por si só ruim, tá? A gente pode preferir a educação domiciliar, mas a escola é uma opção, tá? É possível. Pode ser a pior, ou melhor, pode ser pior diante do homeschooling? Sim, mas não é nem de longe um abandono intelectual. Você não está desprezando seu filho a colocar ele na escola num estado de necessidade e havendo estratégia para isso. Quando eu digo estratégia para isso, no seguinte exemplo, a gente está no estado de pandemia,
tá? Você é uma família no interiorzão do Brasil, que não tem contato com outras famílias, o advogado mais próximo mora na cidade maior, vizinha, então você está lá à mercê da autoridade policial que mandou você matricular seu filho numa escola. Aí você vai ter que fazer a seguinte baliza: vale o risco? Talvez não. Talvez naquele momento seria mais estratégico matricular teu filho numa escola e depois você ia amadurecer depois o que fazer, tá? Então, essa é a estratégia de cada família, mas é bom que você tenha esse backup sempre de reserva, de cuidado aí. Então, contato com a escola que possa lhe socorrer é também um ponto de segurança. É que justamente essa questão, né? Os pais que fazem educação domiciliar, não necessariamente todos dizem assim, a escola é algo horrível e todo mundo tem que fugir da escola. Não, eles entendem uma opção é a escola, uma opção é a educação domiciliar. Então, hoje, né, pelo que nós vivenciamos na nossa prática e o que nós vemos, para os nossos filhos, a melhor opção que nós temos hoje é a educação domiciliar. E, mais uma vez, ela não é uma opção que vai salvar a vida do meu filho, pensando na parte agora de educação cristã. Se você colocar o seu filho na educação cristã, educação por princípio, educação clássica, de todas as metodologias de ensino, você pode colocar o seu filho naquele for, você não vai salvar os filhos. Os pais não têm como salvar os filhos. Os pais apontam os filhos para Cristo. Então, a educação cristã, o homeschooling, a educação escolar, ela não tem o poder salvador, a moral não vai salvar o nosso filho, né? As boas ações, mesmo se o filho fazendo educação domiciliar, ajudando o pobre, aprendendo o grego bíblico, existem pais de famílias de homeschooling que ensinam o grego, o latim e o hebraico, a criança aprende todas as línguas originais da Bíblia, o grego e o hebraico, ela aprende a interpretar o texto, ela aprende tudo, mas isso não garante salvação de ninguém. Esse tipo de educação é uma modalidade de educação que não garante a salvação dos nossos filhos. Somente o Evangelho, somente Cristo. Tá? Então, a gente precisa estar bem consciente disso para a gente parar de colocar o homeschooling num lugar que ele não está, que não está no lugar salvador do Evangelho, como também a escola não não pode ser demonizada tanto, tá? Eu creio que existem muitas falhas metodológicas, até nas escolas cristãs. Eu já pude ver, né, questões de ter escolas cristãs, professores que se confessam cristãos, mas eles trabalham com uma metodologia totalmente secularizada que se esconde e que não apontam para Deus. E muitos pais de homeschooling também, que eles fazem homeschooling por acreditar que é a melhor opção, mas eles colocam no homeschooling um ídolo, tentando salvar o seu filho por causa do homeschooling, por causa da educação domiciliar. Isso não vai acontecer, né? Pais, a minha mensagem para vocês, desistam. Se essa é a sua motivação na educação dos seus filhos, desistam, se desarmem e vão confiar na graça salvadora do Evangelho, na graça salvadora de Jesus Cristo para salvar os seus filhos. Clame a Deus pelos seus filhos todos os dias e busque a melhor educação que o marido e a esposa vão sentar juntos e vão orar e vão buscar de Deus qual é o melhor para os filhos de vocês. Nós, do Educar PB, nós podemos dar 20 mil razões porque o homeschooling é melhor do que a escola. Porque nós entendemos assim, nós temos visto resultados práticos, resultados acadêmicos, sociais, entre outros, mas a educação deve estar no lugar dela. Os pais têm a responsabilidade de educar os seus filhos, quer seja na escola e quer seja na educação domiciliar. Tá certo? Então, eu acho que os outros pontos a gente meio que tratou na nossa conversa de hoje. A gente falou da decisão estratégica da família, que é importante a família ter, antes de entrar na educação domiciliar, não tome a sua decisão por questões financeiras, tá? Não deve ser essa a sua motivação, não deve ser a sua motivação de colocar a criança na escola por ter medo, por causa do medo do Estado, né? Então, eu não vou fazer homeschooling porque eu tenho medo de ser preso. Essa não deve ser uma motivação. Você deve conhecer como é que funciona, conhecer as famílias. Eu não devo fazer educação domiciliar, sair da escola para educação domiciliar, porque eu quero economizar dinheiro e eu não quero ter esse trabalho de levar o meu filho na escola. Então, eu vou economizar gasolina e vou economizar dinheiro. Também não seja essa a sua motivação. Procure entender. Eu aconselho você conversar com famílias,
sentar com famílias que já fazem, tentar entender as metodologias, tentar entender como funciona, perguntar e perguntar. Antes de tomar a decisão, se o seu filho já está na escola, antes de tirar o seu filho da escola, conheça. Não tire primeiro para depois conhecer. Porque você pode se frustrar lá na frente, se arrepender, ver, meu Deus, isso era muito trabalho, ou meu Deus, eu estou fazendo errado. Então, não tome decisões drásticas, tá? E também não saia correndo para a escola, meu filho já tem 4 anos, eu tenho que matricular agora, porque senão, calma, tenha paciência. Você também tem tempo para conversar do mesmo jeito. Então, nós estamos aqui do Educar para justamente ter essa visibilidade na Paraíba, para levantar pessoas, né? Nós temos alguns amigos próximos nossos que decidiram a educação domiciliar porque eles viram que a gente estava fazendo e disseram, meu Deus, eu não sabia que podia. Tem gente que até pensa assim, e pode? É mesmo? Aí me fala mais sobre isso. Pessoas genuínas mesmo que vão conversando com a gente, né? Então, tem muitas coisas, né, que a gente pode falar sobre a segurança jurídica, que nós não estamos, né, contrabandeando, nós não estamos ilegais, né, nós não somos do mal por estarmos fazendo a educação domiciliar. Não vamos perder a guarda dele amanhã, se chegar aqui o Conselho Tutelar, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso na semana que vem, tá? Então não perca a live da semana que vem, a gente vai falar como é que os pais devem agir, a gente vai falar mais detalhadamente do processo, o que é que ele deve fazer, como deve se portar, e aí vai, tá bom? Isso, Jorge, só para a gente fechar e todo mundo poder ir dormir em paz, tranquilo. Existe lei na Paraíba sobre homeschooling. Não existe projeto de lei. Algumas iniciativas foram iniciadas, mas nenhuma concretizada para isso, tá? Existe possibilidade dessa votação, sim, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual, tá? Mas ainda não existe um parlamentar que encampe isso, compre essa ideia e siga da maneira como a gente entende que deveria seguir, tá? O futuro do homeschooling em âmbito federal, tá, ainda é incerto, tem algumas decisões do Congresso Nacional para serem tomadas, o governo federal tem prometido muita coisa, mas não tem feito muita coisa. E é isso quanto à Paraíba, tá? Tá bom? Espero que a gente tenha respondido. Se ficou ainda alguma dúvida, manda um direct pra gente, que a gente vai tentar responder, vai tentar comunicar. E a gente se encontra. Um abraço para todo mundo e valeu. Valeu, pessoal. Abração, boa noite.